A magia incomum e arriscada. A gente já falou um pouco aqui sobre a magia do Warhammer, né? Que tem essa questão, porque a magia em Warhammer nada mais é do que a manipulação do caos. A gente tava falando sobre a questão da dádiva divina, etc. E em Warhammer não é exatamente dádiva divina, porque o caos ele é meio que uma condição, um local de onde vêm os deuses do caos. Que seria um eufemismo que eles dão para demônios. Então, toda magia lá, de certa forma, é uma magia de controle de energia demoníaca. E isso tem seus riscos, justamente porque você está lidando ali com príncipes e deuses demoníacos, deuses do caos, que têm seus interesses, têm sua agenda ali, né? O motivo deles ajudarem ou não as pessoas, tem seus objetivos. Então, todo tipo de manipulação que envolve de magia, que envolve isso no Warhammer, tem esse risco inerente de você estar mexendo com coisa que não deve. Então, é uma magia, ela talvez não seja tão incomum por conta de cenário high magic, mas ela é arriscada, porque o tempo inteiro você tem duas tabelas diferentes de crítico lá, né? Tem a tabela menor e a tabela maior. O nível de dificuldade, o nível de terror que você vai causar quando você faz alguma magia errada ou quando você faz uma magia certa demais. Já tinha explicado aqui. E aí a gente falando para um cenário mais, um conceito de cenário de literatura, de cultura, o próprio Senhor dos Anéis, que o Rebelo estava falando mais cedo também. A magia do Senhor dos Anéis, por mais que ela exista e ela seja até relativamente difundida, pelo menos na mídia que a gente acompanha, né? A gente não tem um livro que fala sobre o dia a dia do cidadão comum lá, mas ela sempre requer sacrifícios. Você vê, até mesmo os ditos clérigos, né, lá, todos eles precisam fazer algum tipo de sacrifício para que a magia funcione. A da deusa da Melisandre lá, quando ela vai fazer tem quantos anos no primeiro episódio de Game of Thrones, na primeira temporada de Game of Thrones, pra eu saber se é Tá spoiler preocupado de spoiler? Pode dar spoiler. É porque você tá no livro, porra. O livro tem, sei lá, 30 anos. Quando a Melisandre vai fazer lá a sombra pra poder matar o Baratheon. O outro Baratheon lá, o segundo Baratheon, ela usa o sacrifício lá pra poder ter força pra poder isso acontecer. As Dríades lá que criaram os White Walker lá no passado, usam o sacrifício pra poder criar uma arma necessária pra enfrentar o pessoal lá, os humanos do passado. Então, assim, é uma coisa que tem seu preço, tem seu custo. Não pode ser feita à torta e à direita, assim, porque é arriscado, é custoso, ou seja, pode ter um custo da sua vida, pode ter o custo da vida dos demais. Então, em alguns cenários mais low magic, assim, até mesmo o que a gente tá falando arturianos, envolve esse tipo de ritual, esse tipo de sacrifício, que não pode ser feito a qualquer momento. O Merlin talvez não consiga dominar o mundo inteiro, destruir o Arthur, porque para ele conseguir fazer isso ele teria um gasto muito grande de energia da própria vida, ou ter que sacrificar o reino inteiro para ele conseguir fazer alguma coisa forte o suficiente para isso. Então é uma maneira também de controlar, né, o nível de magia num cenário. É fazer com que o custo de utilizá-la seja tão alto, no sentido de risco para a própria vida ou para a circunvizinhança, que as pessoas talvez pensem duas vezes antes de fazer isso. E quem não pensa, quem não tem escrúpulos em relação a isso, normalmente é o vilão da história, porque ele não está preocupado com o bem-estar, talvez nem dele, nem dos demais que o circundam. Pegando então a brecha do silêncio do Marcelo. Eu tô aprendendo a ficar quieto pra deixar você falar primeiro, porque senão eu falo muito. Não tem problema não, Marcelo. A gente gosta de te ouvir. Mas eu gosto quando a magia é incomum. Eu gosto quando a magia é arriscada. Mas eu acho perigoso trabalhar o risco de magia no cenário, porque os jogadores querem ter magia, querem ter acesso a isso, e eles não vão aceitar as limitações que você colocar. Porque eles querem, como o Líbio mesmo fala, eu jogo é pra ser o herói, eu jogo é pra ser poderoso, porque se fosse pra ser fraco, eu não jogava.
Então, se você coloca que a magia é muito arriscada, vai ter jogador que não vai embarcar na onda. Então você tem que ter um certo cuidado quando você utilizar isso daí. Apesar que eu acho isso bacana. Principalmente pelo fato de você exigir esforço. E eu vou te dar o porquê agora. Imagina o seguinte, eu sou um guerreiro, eu tenho uma espada, eu tenho um escudo, eu tenho uma armadura, eu tenho um cavalo, eu tenho um escudeiro, 2 cachorros, uma carroça, uma família para cuidar, um título de nobreza, um pedaço de terra e muita vontade de ficar rico. E aí eu vou sair para fazer minhas aventuras e eu vou lá na Toca do Dragão. Eu entro na Toca do Dragão e faço o quê? Eu ponho minha cara pro dragão morder, parceiro. Eu vou botar minha cara lá, vou sair queimado, chamuscado, mordido, arranhado, amassado, esmigalhado, pulverizado, destroçado, desmembrado. E no máximo que eu conseguir ali vai ser sair em frangalhos de uma vitória duvidosa, porque talvez o dragão ainda escapou de você. Esse é o custo do guerreiro. Esse é o custo. O clérigo não tá agora na 5ª edição, não, porque todo mundo e não mexe comigo porque eu sou poderoso. Mas o clérigo antes, ele tinha que fazer as vontades da divindade dele. Eu sou poderosão, sim, mas você tem um código de conduta, cara. Se você não obedecer a sua tendência, você perde seus poderes. O ladino, eu sou furtivo, eu me escondo nas sombras, eu dou ataque sem você ver. Tomou ataque e não viu, trouxa. Mas você tem pouco ponto de vida, o que vai fazer com que você tenha mais cuidado aí no que você está fazendo. Agora o mago, cara, o mago sai fazendo as coisas poderosas sem nenhum revés pra ele. Ele pode ficar ali do alto da montanha atacando bola de fogo, fazendo magia desejo, fazendo chover meteoro. E o que impede o mago? Mas ele tem pouco de vida. Vai pegar o mago de 20º nível. Vai pegar o mago de 15º nível. Então você tem muito isso, você tem muito a gratuidade do poder que é dado para o mago, em detrimento das outras, porque o bardo geralmente ele tem que ser inconveniente, chato e ninguém gosta dele para fazer as magias. O ranger depende muito do druida, dependem muito do cenário ao redor deles para fazer o que eles precisam. Todos eles têm um quê? Menos o mago. Aí o que o sistema faz? O sistema fala assim, não, mas que isso, cara? Você tem os componentes materiais que você tem que usar. Que o mestre vai perguntar, vai preocupar com um pedaço de torta pra fazer o riso de taxa. Vai perguntar, você tem aí seu vagalume que você saiu pra colher ontem à noite pra fazer luz? Não vai, cara, porque passa-se por cima. Então existe esse revés. O risco é legal, mas colocar não vai funcionar da maneira que a gente quer, a não ser que seja um cenário voltado para isso. No D&D vai ser complicado. Eu não jogo, nunca joguei de mago no Warhammer, não parei de fazer, justamente porque eu acho o sistema punitivo. Eu acho que você tem que estar com muita vontade de sofrer os riscos da magia. E, novamente, isso não é um defeito, isso é uma característica do cenário. O cenário quer deixar claro que a magia é assim. A magia é, como o Luiz falou, essa interlocução fazendo do caos. Ela é uma coisa que é poderosa, mas é arriscada, é muito fácil de você perder o controle. Isso é uma característica do cenário, isso não é bom nem mal. E isso vai alimentar um tipo de jogador, assim, tipo, eu não gosto, não sou do estilo de jogar com personagem, não gosto de correr risco demais com o personagem, não é muito meu rolê. Tem gente que gosta, tem gente que fala, cara, eu quero jogar com personagem que se caga na calça mesmo, e tudo bem. E eu só funciona mesmo. O jogador então, assim, tem uma escolha nativa e você dá essa questão para o seu cenário. Eu gosto de pensar isso, eu vou falar daqui a pouco de magias específicas, mas eu gosto de pensar em você criar riscos e obstáculos de nível muito alto. Eu acho que isso é mais legal. Eu não gosto que uma magia de nível alto seja simples sem maiores riscos ou maiores problemas. Eu acho isso ruim. Mas o mago é muito experiente, ele tem motivo, existe uma razão pela qual ele consegue fazer isso sem correr risco. Meso.
Porque tem coisas que são muito poderosas. Tanto é que há magias em que isso acaba sendo embutido, né? Desejo, que é a magia mais poderosa, e a gente já falou em Papo de Mestre sobre magias overpowers, magias quebradas, magias muito poderosas, etc. Desejo tem embutido no próprio texto uma restrição, que é, se você fugir das condições previstas, e você pode, porque a magia permite, você corre o risco de sofrer um efeito muito poderoso, muito duradouro daquilo. E eu acho que isso deveria ser uma coisa mais frequente. Eu acho que você deveria restringir mais as magias que são muito poderosas, de maneiras que elas sejam ou arriscadas ou que elas exijam recursos muito difíceis de obter. Justamente para você dar uma dimensão do nível de poder que aqueles personagens têm, e aí você cria. A diferença é o personagem chegar no nível alto em que ele é capaz de aprender aquilo. Simplesmente aprender aquilo já é difícil. Naquela metáfora que eu falei, de você estudar como se fosse uma disciplina, é basicamente beleza, eu estudei o suficiente, agora eu sou o PhD em física aplicada. Ok, brother. Então você é PhD em física aplicada, você manja muito. Vem cá trabalhar com a gente para construir esse acelerador de partículas aqui. Se você errar o cálculo por um pouquinho, ele vai explodir e matar todo mundo. Então vem para cá fazer isso. Você é capaz de fazer isso. Não tem tantas pessoas assim no mundo capazes de fazer essas contas. Só que existe um risco de você errar mesmo com todo o seu conhecimento. E as consequências podem ser desastrosas. Mas se tudo der certo, os resultados podem ser excelentes. Eu acho que esse é um raciocínio que eu acho que faz falta às vezes no D&D. E que tem outros sistemas que aplicam melhor, entendeu? Eu também vejo uma falha, não a falha, mas a perda de possibilidades, né? De transformar o esforço, a amplitude do poder, o risco de usar algo muito poderoso. Eu vejo a perda da oportunidade de usar isso como um elemento marcante de história. Eu vou citar um exemplo agora de uma história presencial que eu narro, geralmente uma vez por ano e tal, que é de super-heróis. Inclusive estou narrando presencialmente a história de super-heróis agora, mas numa outra vez, o personagem do Líbio estava num grupo onde eles tinham lá os inimigos para combater e tudo mais, só que eles não eram os personagens heróicos de elite, eles não estavam no nível de Superman e de Lanterna e Mulher Maravilha, eles estavam naquele nível mais intermediário, aquela galera tipo o Homem-Aranha mais classicão, os X-Men medianos, saca? Eles estavam aquela galera que faz muita coisa, mas não são os top de linha. E o poder que o Líbio tinha escolhido era um poder de alterar a composição química das coisas. Ele conseguia, à distância, fazer manipulações químicas. E o poder ele era nivelado por pontos. Normalmente eram pontos de poder. Então, os níveis de poder ia de 1 até 10. E 5 já era um personagem muito poderoso. 10 era nível Superman mesmo. E ele tinha nível 4 dessa habilidade de manipulação química. E eles estavam enfrentando uma heroína que tinha sido meio que corrompida por uma situação. Ela estava agindo de maneira malvadinha. Só que ela sim era um nível 9 de poder. Ela tinha invulnerabilidade de nível 9, que era basicamente o Superman. E nada conseguia afetá-la fisicamente. E ela tinha várias resistências. E o personagem do Líbio decidiu, através do Líbio, logicamente, fazer com que as energias dele afetassem o cérebro dela. Então ele queria apagar a menina. Ele queria mexer na química do corpo dela para colapsar e ela desmaiar, cair, sair de ação de alguma maneira. Seria como se fosse a magia desejo, porque ele tá fazendo algo que é absurdamente poderoso e tudo mais. Eu permiti, só que era uma situação tão poderosa, tão influente, tão impactante pro cenário, que eu coloquei uma condição. Ele vai extrapolar os limites que ele tem para provocar esse efeito e vai desgastar suas capacidades. Então ele tinha 4 pontos de poder, ele ia gastar 1 ponto de poder para que isso fosse possível. Porque simplesmente ele queimou a própria essência para fazer aquilo lá funcionar. E ele fez e funcionou. E eles conseguiram derrubar a heroína, que virtualmente ela poderia arregaçar com tudo sozinha. Então ele assumiu o risco. Ele fez com que
ele perdesse parte da sua essência, diminuísse suas capacidades de poder para provocar um efeito superior. Então, eu vejo esse tipo de risco como uma possibilidade, uma oportunidade de você colocar, que é inclusive referente ao sacrifício heróico. Que eu não vejo isso, é difícil você usar isso no sistema. E no D&D você tem um troço muito meh. É igual o Marcelo falou, a magia desejo tem lá, você pode replicar uma magia de 8º círculo, você pode replicar a magia de 7º círculo, você pode replicar uma magia de... Vai replicar magia o quê, cara? Eu sou mago, eu faço a magia, eu não replico, eu faço. Então que mané deseja isso? Eu quero as coisas que não estão lá. Mas se você não tá lá, você vai sofrer vai ter que jogar dado. Cara, isso não é peso, isso não é risco de verdade. O risco de verdade tem a ver com o personagem, tem a ver com a história dele, tem a ver com o cenário. Então eu vejo que é uma falha no D&D é não deixar de maneira mais palpável esse risco de você fazer algo tão poderoso como o desejo. Não, tanto é só lembrando que nas edições anteriores você perdia recurso, né? Você gastava XP pra fazer magia de nível, por exemplo. Perdia XP e perdia dinheiro. Às vezes você tinha que gastar recursos pra fazer. Hoje em dia você ainda tem, mas você perdia XP. Magia dava errado, você perdia nível, dependendo da situação. Isso eu acho bacana. O esforço foi demais, meu amigo. Vai ter que batalhar de novo contra aquele dragão pra ver se... Eu me incomodava de ser automático, de ser pré-requisito. Eu gostava mais da ideia se fosse uma coisa que você perdesse e desse errado. Você jogava, perdeu, deu errado. Beleza.